Nós pesquisamos no livro de Joana de Ângeles o amor como solução e também algumas anotações de uma psicóloga, pulou aqui, chamada Marta Medeiros. E sugerimos alguns objetivos que nós possamos refletir quando terminarmos o trabalho da noite. Está pulando aqui, eu não sei o que está acontecendo, está no automático. Que é deixarmos de cultivar a raiva, controlando nossas reações diante das contrariedades. Que possamos também, ao final do nosso trabalho, investigar nossas emoções. E o mais difícil de tudo é a reforma interior. Esta que é o grande nó da nossa existência. Então nós começamos com ela, Joana, que ela diz o seguinte: entre os diversos inimigos do ser humano, encontra-se a cólera. Está rodando sozinho, eu acho que está no automático lá. E ela diz, herança morbosa do desenvolvimento antropológico. Pulou tudo agora. Vamos rearrumar isso aqui. Tá ok? Que persiste. Pronto, né? Eu acho que agora vai. E ela diz, então, herança morbosa do desenvolvimento antropológico nosso. Ainda não. É verdade, que está querendo atrapalhar um pouquinho, mas ele não vai conseguir. Que persiste em continuar aturdindo e infelicitando as criaturas. Ela compara a raiva a um raio fulminante. Quando alcança alguém, queima e requeima os sentimentos, enquanto abrasa o raciocínio e o discernimento. Mudou de novo aqui. A técnica hoje está com o primeiro probleminha aqui. Eu não sei se vamos funcionar por aqui. A gente pode ir também pelo controle aqui. Deixa eu ver se dá certo. É bom que nós temos paciência. Com certeza. Está correndo tudo já, de uma vez só. Não sei o que está acontecendo. É, sozinho. Tem algum irmãozinho querendo bagunçar aqui o negócio. Não, é só, mas está puxando de lá, olha. Está sozinho, olha, sozinho. Está no automático lá. Vamos esperar um pouquinho. Arrumar a técnica. Isso faz parte. Exato. O problema é que toda a humanidade agora quer tudo rápido. Muitíssimo rápido. Agora vamos lá, então. Pronto, acho que agora vamos experimentar. Então ela continua dizendo que é semelhante a um raio fulminante, né? Porque ela abrasa o raciocínio e o discernimento, que significa que naquele instante em que você deixa a raiva tomar conta de você, você perde o seu raciocínio, a sua lógica, a sua maneira de agir. Porque a nossa visão estreita do mundo nos leva a cultivar a raiva. Nós cultivamos essa raiva. E desejamos que o mundo esteja de acordo com o nosso mundo particular. Muitas vezes o nosso ego é tão grande e nós achamos que tudo tem que estar ao nosso redor. Nós temos alguns exemplos, não é? Inclusive no alto nível, de alto nível,
que nós nos furtamos de falar nesse momento. Damos muita importância a pequenos fatos. Coisinhas simples é suficiente para a pessoa perder o controle. E aí nós temos reações desproporcionais diante das contrariedades. Uma coisa que podia ser não levada em consideração, nós criamos algo imenso. Uma simples pergunta recebida em momento inoportuno pode gerar uma resposta atravessada. O sujeito está lá, antigamente dizia lendo o jornal, né? Agora está lendo o celular, e alguém pergunta, fulano, tal coisa assim, assim, ele fica na dele e continua. Aí vem a segunda pergunta, fulano, isso assim, assim, ou fulana, depende, né? Você não está vendo que eu estou ocupado? Aí pronto, aí aquilo já é um motivo suficiente para a pessoa perder o controle. Por uma simples pergunta, não dá para parar ali e responder com delicadeza. E Joana volta dizendo que a raiva, quando atinge o indivíduo, invariavelmente em decorrência de alguma insignificante contrariedade, como nós falamos, alucina-o, impulsiona-o a atitudes completamente irracionais, das quais mais tarde arrepende-se quando recobra a lucidez. A propósito, nós vimos recente, acho que semana passada, saíram nas notícias, muitos assistiram, uma senhora pede um carro de aplicativo para pegá-la após uma consulta demoradíssima num médico. E ela, claro, já tinha tantas horas lá, leva sempre um biscoitinho para amenizar a fome. E ela sai comendo quando o carro chega e entra no carro comendo o biscoitinho. O motorista leva até onde ela iria saltar, no condomínio dela. E quando ela salta, depois de pagar o que já tinha pago, né, lógico, salta e ele diz, agora você vai limpar o banco do carro. Ela olhou, achou aquilo desproporcional e sai caminhando no corredor da entrada do prédio. Ele corre atrás dela, uma senhora de 70 e poucos anos, e dá um tremendo chute na costa dela, no Brasil. Ela cai, desmaia por uns 5 minutos e teve uma série de lesões, não só não bateu a cabeça, mas como principalmente nas vértebras. Então aí está um grande exemplo da gente ver como é que pode, né? Aí vamos lá com o motorista. O que se passa naquela mente, meu Deus? Quanto atraso, quanta falta de humanidade. Por um simples fagulhozinho de um biscoito que ele podia pegar um espanadorzinho e limpar, ele causa e sai correndo. Pior ainda, que ele foi tão covarde que ele chutou, a senhora caiu e ele saiu correndo. Mas já tinham pegado o táxi, as imagens, etc. Não sei ainda o resto da situação, mas é apenas um exemplo de como a pessoa, de repente, sai do seu eixo e comete certas atitudes que, quem sabe, da noite ele se deita e vai pensar, o que eu fiz? Não é? Por isso é importante que nós investiguemos o que está se passando conosco. Nós investiguemos as nossas emoções, as nossas reações. Entre elas, por exemplo, se você ou se nós acordamos sempre de mau humor, você acorda já, o mundo está caindo aos pedaços. Você tem que investigar isso. Não é normal, não tem porquê eu já acordar desse jeito. Se eu estou apresentando extremo cansaço por qualquer coisa, eu me sinto extremamente cansado. No exame de sangue mostra que você tem anemia ou algum desequilíbrio no organismo. E aqui nós botamos entre parênteses alterações hormonais. É impressionante como muitas vezes nós passamos
tempo sem fazer um exame clínico e temos um grande distúrbio hormonal. Vamos passar um pouquinho para frente, e tem aqui o estresse mental também, que nós comentamos de vez em quando nas nossas palestras, a gente comenta o estresse mental, que as pessoas hoje estão sobrecarregadas. Mas, voltando aos hormônios, o que são esses hormônios? São substâncias químicas que afetam o comportamento, o humor, a motivação e a personalidade. Eles são considerados mensageiros químicos, porque eles que fazem a transmissão de célula para célula do que está acontecendo no nosso organismo. E quando desequilibrados, podem causar irritabilidade, insônia, cansaço e excesso de peso. E a gente muitas vezes nem se dá conta. Quantos de nós sofremos da tireoide, que é uma pequena glândula que tem aqui nessa base do pescoço, um feitio de uma borboletazinha de asa aberta, e nós não nos damos conta. E quantas pessoas sofrem principalmente de hipotireoidismo? Porque o hipo, graças a Deus, está bem melhor, que causava o bócio. Muita gente tinha aquela papada embaixo aqui da garganta, era por causa do excesso desse hormônio, do hipertireoidismo. E em 1922, começaram os estudos para tentar reverter essa situação na saúde pública, e a Suíça foi a primeira a colocar iodo no sal que consumimos. No Brasil, isso aconteceu só em 53, se não me falha a memória, eu não estou aqui com mais datas na cabeça, mas mais ou menos isso. Então, vejam, uma mudança simples e que hoje a gente tem a facilidade de comprar o sal iodado. É muito importante porque no mercado tem os dois, tem o sem iodo e tem com iodo. É muito importante nós usarmos o com iodo porque ele vai principalmente nas crianças, controlar o crescimento, etc, etc. Então isso é apenas um exemplo de como esses hormônios, quando descontrolados, podem nos afetar. Os hormônios masculino e feminino, quantas vezes podem ter problemas. Enfim, todos eles que são vários, nós não vamos dar uma aula agora de fisiologia, mas muitas vezes eles estão descontrolados e só um exame pode nos mostrar por que está acontecendo isso conosco, o que está levando eu a ter essas crises o tempo todo. E aí nós temos que analisar também algumas situações de um modo mais amplo. Excesso de trabalho. Foi que nós falamos ainda agora do caso do rapaz lá. Quem sabe essa pessoa como estava, né? Muitas vezes o carro não é seu, você está tentando fazer o máximo para você se sustentar. Difícil hoje a situação aqui, mas no Brasil está muito mais. Então, quantos problemas aquela pessoa carrega na sua mente? E esse excesso de trabalho nós comentamos também um tempo desse numa outra palestra. Outro item de uma situação mais ampla é um descontentamento com algum fato específico ou planos frustrados. Nós queríamos alguma coisa e aquilo não saiu de acordo com o que a gente estava esperando. Pronto, é suficiente para nós ficarmos de mau humor por dias e dias. A depressão. Muitas vezes a gente pensa que a depressão é só aquele estado em que a pessoa fica ali, que não quer nada, etc. Mas há um outro lado também, que é esse estresse com qualquer coisa que possa entrar em conflito com o depressivo. E por aí vai. Mas Joana lembra que muitos desses processos coléricos dizem respeito à nossa realidade de ser espiritual. O que ela quer dizer com a nossa realidade de ser espiritual? É a nossa herança, né? Nós sempre comentamos quantas encarnações, o que nós fomos, o que nós fizemos nas outras vidas que nem nós sabemos e que leva a um estado sério
de desgaste, se nós não tomamos certas providências, isso pode chegar a um quadro terrível de descontrole emocional. Portanto, a irritação e o mau humor são sintomas de uma manifestação maior. Aquilo é apenas a ponta do iceberg. São aliados que chegam para avisar quando algo não está funcionando bem. Então eu tenho que correr atrás e vou ver por quê, o que está acontecendo. E aqui tem um exemplo, é como a febre, que indica que o corpo luta contra uma provável infecção. Mas nós não tratamos a febre, né? Não se trata a febre, mas se trata o que está gerando aquela febre. Pode ser uma infecção na garganta, outra qualquer, que está levando aquele processo. É o mesmo caso da cólera, da raiva. Da mesma forma, portanto, funciona com a irritação. Não adianta simplesmente ouvirmos mensagens otimistas, né? A pessoa diz, calma, a vida é bela. Aí a pessoa, bela por quê? Né? Aí já sai uma explosão dali. Calma com o quê? Né? A vida é bela, acho que vida é bela. E a pessoa já sai com 4 patas em cima do outro. Sorria. Sorria por quê? Né? E a gente costuma dar esses tipos de conselhos, que não vai adiantar. Tem gente, aí esse é outro interessante, né? Olha, não fique assim, tem gente muito pior que você. Eu lá quero saber, eu quero saber de mim. Né? Então, essas frases, né, muitas vezes não resolvem nada, às vezes só fazem piorar a situação de quem está passando pelaquela crise. Portanto, o parâmetro de cada vivência são as próprias experiências pessoais e não os outros. As nossas experiências pessoais, à medida que nós vamos evoluindo aos poucos, nós vamos analisando essas nossas experiências e pensando, por que eu fiz? O que aconteceu? Né? Hoje eu não sou mais capaz de fazer isso. E a gente vai evoluindo. Portanto, é fundamental que, frente a uma irritação constante, paremos e façamos uma análise corajosa sobre a sua história. Isso é muito importante. Nós temos que buscar uma história. Por quê? O que foi que aconteceu? E saiu recentemente, esta semana, um artigo científico aqui nos Estados Unidos, mostrando, não me lembro agora o nome da universidade, que quando os pais não cuidam desses sintomas que eles sofrem, eles transmitem isso para os filhos. E os filhos vão apresentar os mesmos problemas no futuro. É um artigo muito interessante. Portanto, algo não está caminhando em uma direção satisfatória, estejamos certos disso. Mas vejamos como definirmos, como classificarmos a raiva. É um sentimento de protesto. Muitas vezes nós não sabemos como lidar com aquilo e saímos com 4 pedras na mão, protestando com tudo e com todos. Outro ponto da raiva é a insegurança. A pessoa que é insegura, ela lança a mão de certos artifícios para demonstrar uma certa superioridade. Na verdade, ela está apenas mascarando o processo que ela sofre. Outra coisa é a timidez ou a frustração contra alguém ou alguma coisa. Quando você se sente frustrado ou tímido frente a alguém ou frente a alguma coisa, você explode no acesso de raiva. Coisa que se exterioriza quando o ego se sente ferido ou ameaçado. Quando você fere o ego, ele reage dessa maneira. A raiva, portanto, é uma das emoções mais presentes na vida moderna. Esteja muito bem escondida dentro de nós ou sendo expressa violentamente, ela nos incomoda e provoca a culpa. Apesar da pessoa que apresenta esse sintoma
ela também se sente incomodada, ela se sente também culpada, porque depois daquela explosão, como nós vimos em slide antes, ela vai se arrepender do fato. Portanto, afinal, quem gosta de alguém que sente raiva, não é? Aquela pessoa vive 24 horas com raiva de tudo e de todos. Ela afasta os amigos, ela afasta a família, etc. E Joana de Ângeles, ela aponta o desenvolvimento moral e psicológico do indivíduo como determinante na maneira como a raiva é exteriorizada. Se já há um pouco de desenvolvimento moral e psicológico, mesmo que a pessoa sinta aquele impulso de uma explosão raivosa, se ela já tem algum desenvolvimento, ela bota um pezinho ali no freio e consegue transformar aquele instante em algo mais tranquilo. Pronto, agora pulou tudo aqui. Sumimos tudo. Walter, help. Pulou aqui. Pô, não sei o que foi que houve aqui, que está... Hoje está... Foi. Ah, tá, tudo bem, porque fechou. Fechou, né? Fechou, é. Pronto, ok. Tá bom, então. Pronto, obrigado. Desculpa aí. A culpa é do Walter. Pois bem, mas o que gera raiva dentro de nós? É o nosso sentimento de impotência frente à nossa falha em controlar uma pessoa. Muitas vezes, se nós não conseguimos controlar alguém teimoso, isso acontece às vezes na adolescência com os jovens, o pai quer uma coisa, a mãe quer outra, e o filho naquele período crítico, ele quer ir contra tudo e contra todos. E aí o pai explode no acesso de raiva, muitas vezes querendo partir para a violência física, etc., contra o próprio filho, não é? Portanto, é uma situação, o que foi que eu disse aqui? É um sentimento de impotência frente à nossa falha em controlar uma pessoa, uma situação ou a nós mesmos. Nós não conseguimos controlar a nós mesmos. Pode ter sua origem em pequenas frustrações que no decorrer da vida se acumulam. Foi o que eu comentei antes no slide passado. Essas frustrações que não foram tratadas ao longo da vida, esse artigo mostra que pode, exatamente, pode ir levando para os outros, como no caso dos filhos. Portanto, elas não foram superadas através de diálogos compreensivos e do perdão ao próximo e a si mesmo. Aqui volta sempre, nós batemos na mesma escala, né? O perdão, algo tão difícil, tão complicado, e que quando não perdoamos, a coisa pega em várias e várias reencarnações. Portanto, sentimentos como desejo de vingança, o desejo de vingança, quando está dentro da pessoa, ele vai cada vez mais aflorando, até que a pessoa cometa um ato desabonador. A inveja é uma imaturidade moral. O ego, ser afrontado ou ridicularizado. Instinto de superioridade, evasão de instintos violentos. No âmbito familiar, é muito interessante neste ponto aqui. Às vezes, uma pequena discussão com o pai ou a mãe é suficiente para o filho abandonar a família, sumir no mundo. E aquela mágoa fica dos dois lados. O pai não sabe se comunica com o filho não sabe como o pai vai recebê-lo. E aí isso vai se acumulando, muitas vezes questões que não foram resolvidas nesta vida vão passar para outra. Por bobagem, às vezes o pai mostra um caminho, mas o filho quer outro, é suficiente para se perder o controle. Quando nasce o irmão, isso é comum também, se os pais não trabalham
naquela criança que é mais velha, ela gera em si um ciúme. Por quê? Porque todas as atenções são para o filho que nasceu recente. Tudo é voltado para ele. E aquilo automaticamente, sem que se perceba, aquela criança começa a apresentar problemas diferentes, começa a ser mais raivosa, etc. E isso vai acumulando ao longo da sua vida. Sempre falamos aqui no trânsito, né? Que é uma raiva mal contida. As pessoas fazem, muitas vezes, do seu veículo uma arma. Né? Nós temos visto, recentemente, tem saído tanta reportagem que as pessoas pegam o seu veículo e saem matando quem eles querem. Muitas vezes a esposa matando o marido, etc. Quase todo dia está saindo isso. E no trânsito também. As pessoas bloqueando um ao outro, competindo no trânsito. Por quê? Porque estão dentro de si esse acúmulo de pressão de raiva. E quais as consequências disso? A raiva é como uma doença que vai corroendo de dentro para fora e que causa diversos prejuízos físicos, mentais e espirituais para o próprio enfermo e para as pessoas que a este acompanham. E não cessa quando ocorre a desencarnação. Comentamos isto. Não vai parar aí. Ela não vai cessar. Por mais que você desencarne, você leva isso. Porque quem morreu foi só matéria. O espírito não morre. E se ele não resolve isso, vai trazer sérias consequências para ele e para os outros também. Compromete a saúde, gera problemas no sistema nervoso central, disfunção das glândulas de secreção, que nós falamos há pouco, distúrbio no aparelho digestivo, aparecem úlceras, gastrites, etc., que nada mais são do que um reflexo que o organismo está dizendo, olha, algo não está certo, você está agindo de uma maneira tal que está acabando com o meu problema aqui dentro. E isto acontece muito, muito, muito. Muitas gastrites são simplesmente de origem nervosa. E prejudica também as pessoas que convivem conosco, faz com que elas se afastem de nós. E o mais importante que a gente lembra de novo, atrai companhias desencarnadas indesejáveis. Por quê? São pessoas que estão na mesma sintonia, como tudo é energia. Quando nós damos vazão a essa raiva, esses irmãozinhos ainda incultos se aproveitam daquele instante para colocar mais lenha na fogueira. E no momento de fúria podemos fazer algo que nos arrependeremos amargamente, como já falamos. Quantos assassinatos, brigas e separações são causadas pela ira, pela violência verbal ou física? E aí aparece o quê? O ódio, que é a ênfase da raiva. Geralmente dura mais tempo, acompanha um desejo contínuo de mal a alguém. Este ódio é o excesso da raiva. E esse ódio, como nós falamos no slide passado, ele fica no organismo, ele fica no espírito. Se você não resolveu, você vai levar para o plano espiritual e vai causar problema para você e vai para os outros também. Mas como eliminar essa raiva? Existe jeito? Existe. Uma das maiores dificuldades é porque nós colocamos sempre a responsabilidade nos outros. Sempre que nos irritamos, justificamos que foi devido ao comportamento de alguém. Não, eu me aborreci porque o fulano me provocou. A gente não diz, não, eu me aborreci por mim mesmo, eu que quis. Não, a gente bota a culpa no outro. Não, porque estavam fazendo isso, aquilo, aquele outro. E aí nós achamos que a culpa não é nossa. As pessoas podem nos prejudicar, isso é muito importante. Coisas ruins podem acontecer conosco,
mas ninguém pode nos obrigar a sentir raiva ou a reagir de forma violenta. Isso é muito importante. Ninguém pode nos obrigar a agir dessa maneira. Se nós temos controle sobre nós vamos ter calma e resolver da melhor maneira o que está se passando. Portanto, eu coloquei aqui um grifo, é nossa responsabilidade controlar nossos sentimentos e não dos outros. É importante compreender as pessoas e desenvolver uma visão mais ampla da vida. Desenvolvermos o controle sobre nossas reações, evitando a agressão física. Isso é muito importante. Ou verbal. Por uma bobagemzinha qualquer, nós começamos a falar tanta besteira, agredimos o outro e sabemos que aquilo vai magoar demais o nosso semelhante, uma esposa, um marido, um filho, etc., etc., porque a agressão verbal é muito grave também. Os pensamentos de revide e a mágoa. A mágoa é outra coisa que nós guardamos e que vai se tornando um veneno dentro do nosso organismo. Se nós não cuidamos, ela se torna um monstro. Não se muda um hábito sem esforço e disciplina. Foi o que nós falamos na reforma íntima, né? Se nós não nos esforçarmos, não tivermos disciplina, nós não vamos conseguir contornar o problema. Portanto, entender que todos passamos por dificuldades. As dificuldades são comuns para todo mundo. Ninguém vive num mar de rosas, né? Um dia está bom, mas outro dia pode não estar bem. Que não somos só nós que temos problemas. Muitas vezes a gente acha que somos só nós. Não, todos temos. Uns maiores, outros menores, mas todos temos problemas. Portanto, precisamos ver as coisas de cima, com uma visão mais ampla, analisando os fatos. Pessoas que passam por um grande perigo, como, por exemplo, um risco de morte, uma doença grave, uma tragédia em família, uma grande crise financeira ou emocional, têm mais facilidade de lidar com os pequenos incidentes da vida. A gente vê tantas declarações sobre isso, né? As pessoas sofreram um acidente, sobreviveram muitas vezes no acidente, aí a gente escuta a declaração, não, agora eu já passei a dar tanta importância para outras coisas que eu não olhava, eu não enxergava. É obrigado que a pessoa passe por um trauma para mudar, seja através de um acidente, seja através de uma doença, etc. Aquilo é como um choque que a pessoa tem que levar, porque a espiritualidade ela não para, ela está ali sempre, e aí sacudindo o sujeito acorda, é mais ou menos por aí. Toma atento, né? Outro item aqui, já falamos, muitas vezes temos que passar por grandes sofrimentos para eliminar esta visão mesquinha das coisas. É bom que mudemos nossa maneira de sentir e agir para não precisarmos passar por lições mais duras. Portanto, é comum justificarmos nosso temperamento nervoso como sendo característico de nossa personalidade, como se não tivéssemos controle sobre ele. Nós achamos que é uma característica do sujeito, não, ele já nasceu assim, não é não. Isso é história para a pessoa justificar. Né? Não tem nada a ver com temperamento, porque o temperamento também é seu e você tem obrigação de dominar esse temperamento. Portanto, o Espiritismo nos esclarece que somos espíritos em evolução e que somos o resultado do que fizemos no passado. Lembrando de novo, já falamos antes, nós semeamos lá, é livre a semeadura, mas nós vamos colher mais cedo ou mais tarde. Isso não falha, não falha. Portanto, pensemos muito em agirmos e façamos o melhor, porque nós estamos evoluindo. E à medida que a gente dá um passo para frente, já é uma vitória. Por mais pequeno que seja,
quando a gente ouve uma palestra doutrinária e a gente já sai pensando, já é um passo para frente. A gente já caminha melhor. Portanto, não foi Deus que nos deu nossos defeitos, isso é importante. Fomos nós que os construímos e compete a nós eliminá-los. Sem esta noção de responsabilidade, fica difícil nos dispormos à reforma íntima. E para concluir, a raiva está associada à memória emocional e aos instintos. Para que o mau humor passe, precisamos fazer as pazes com o passado. É muito importante o que nós falamos. Não só o passado desta existência, mas também das que passou. Nós não sabemos o que foi, não sabemos o que se passou, mas não custa nada nas horas das nossas preces nós perdoarmos e pedirmos perdão para aqueles que nós, por acaso, ofendemos e quisemos mal. Portanto, a partir daí, possamos fazer novas escolhas. Quanto mais conscientes estivermos das nossas escolhas, menos a raiva nos afetará. É preciso não fazer escolhas pautadas nas outras pessoas, e sim escolhas com as quais nós mesmos possamos arcar. Aqui tem uma série de exemplos que nós podíamos dar. Muitas vezes nós queremos fazer um determinado curso e uma pessoa diz assim, não, mas não faz isso, faz desse outro jeito. E a gente vai pelo outro e não pelaquilo que a gente quer. E aqui tem, por isso as escolhas de relacionamento são difíceis e devemos ter sempre em mente que nosso projeto tem um limite de ação, que é a escolha do outro. Escolher o outro é algo muito difícil, não é? Porque almas gêmeas é uma raridade. Existem, mas... Exatamente, existem mais as algemadas, né? Que às vezes você nem sabe, naquele momento de namoro, era tudo às mil maravilhas. Aí, no primeiro impacto, depois do casamento, às vezes não dura nem 7 dias, não é? Portanto, a irritação também é um dos primeiros sintomas da depressão, de quando estamos perdendo a alegria de viver. Nosso dia a dia fica em desacordo com nossa alma, que parece não mais encontrar prazer e diversão no que ocorre. Por isso tudo começa a ficar chato e cinza e sem perspectiva. Portanto, é melhor correr antes que a tristeza profunda se abata sobre o coração e a mente. Ao identificarmos uma irritação constante, não deixemos para amanhã sua reflexão. Começamos falando sobre isso e estamos encerrando da mesma maneira. Se nós estamos sofrendo alguma irritação constante, vamos cuidar disso agora e não depois. Portanto, antes que o bichinho se torne um monstro, procuremos a consciência, a aceitação e a transformação. E aí vem, de novo, o perdão. O perdão que consiste em desistir de qualquer ressentimento, quando se é, de alguma forma, prejudicado. O ato de perdoar é cura para a raiva. Compadecer-se do outro é outra coisa importante. Considerar que o agressor está doente. Pensar em Jesus, acusado injustamente, permanecendo tranquilo e silencioso, embora sendo Ele o Senhor de todos nós. Por fim, não culpemos ninguém pelo que estamos sentindo. A raiva começou em nós e terminará em nós. O mundo exterior é apenas uma desculpa. E Joana de Ângeles nos aconselha: vacinemo-nos, pois, com o Evangelho de Jesus. Aí ela indica a cura, não é? A vacina, portanto. Vacinemo-nos contra a cólera moral. Essa que aturde também mata, seguindo adiante, confiando na nossa destinação espiritual.
Trabalhemos nossos sentimentos, valorizando a paciência e a coragem diante dos enfrentamentos e a alegria de viver, de forma que a saúde integral se instale no nosso íntimo. Muito obrigado e que a paz esteja conosco.